Existem alguns alimentos que a gente nunca suspeita que vão causar problema para sua dieta low carb ou cetogênica. Esse é o problema, a gente não suspeita, mas eles vão causar problema e não são compatíveis com os seus objetivos. Então, se você acha que está fazendo alguma coisa de errado na sua dieta e não sabe por quê, a razão pode estar aqui. Vamos entrar direto com o assunto. Número 1. Álcoois de açúcar. Álcool de açúcar não é nem álcool, não é nem açúcar, ele é um híbrido. Eles são normalmente utilizados em goma de mascar, em receita cetogênica, receita low carb, sabe? Para adoçar o que você está fazendo sem colocar açúcar, sendo um substituto de açúcar. A questão é que a gente sempre fala, não é para se preocupar com xilitol, com eritritol, com outros álcoois de açúcar, porque eles não são absorvidos no nosso sistema, certo? Só que tudo tem um limite. O álcool de açúcar ele é absorvido de uma maneira super única. A gente não tem a capacidade mecânica de digeri-los. O que acontece é que sobra para o nosso intestino digeri-los ou tentar absorvê-los de outra maneira, de uma maneira super especial. Quando ele passa por todo o sistema e chega lá no seu cólon, o cólon fala, putz, agora a gente precisa lidar com isso daqui, porque precisa fazer alguma coisa com isso, certo? Não dá para ficar parado ali. O que vai acontecer é que seu cólon vai atrair uma pancada de água para ajudar no processo químico de conseguir absorver esses álcoois de açúcar. Esse processo é chamado de difusão passiva. E essa pancada de água atraída ali para tentar, nesse processo químico, conseguir absorver o álcool de açúcar, vai gerar uma resposta calórica. No fim, o que você achava que tinha 0 calorias, vai acontecer mais ou menos de 0,5 a 3 calorias nessa absorção. Sim, você acaba tendo calorias consumindo esse tipo de adoçante. Para te colocar em perspectiva, essa 0,5 a 3 calorias por grama desses álcoois de açúcar, o açúcar em si, o açúcar de cozinha, é 4 calorias por 1 grama. Então dá para perceber onde eu estou querendo chegar, né? Eles podem sim ter um impacto metabólico no seu corpo, eles não vão passar simplesmente direto. Não existe almoço grátis. E além de tudo, algumas pessoas são hipersensíveis em relação a esses álcoois de açúcar. A pessoa consome eritritol ou xilitol e assim, infla, sabe? Enche de água, tem retenção de líquido de maneira assim assustadora, de 3 quilos depois de uma refeição que você fez contida com álcoois de açúcar. Sem falar, se você tem essa sensibilidade, você vai ter um problema gastrointestinal super estressante. Não só em relação a você ir ao banheiro, mas a gente sabe que 80% das suas células nervosas, elas se comunicam do intestino para o cérebro. Então o seu mal-estar, ou talvez nervosismo, ou bruxismo até a noite, coisas que podem acontecer por excesso de estresse, causados pelo consumo desses álcoois de açúcar. Eu não estou falando para você completamente tirar xilitol, eritritol da sua dieta. Eu não estou falando isso. Mas o consumo diário desses álcoois de açúcar pode ser sim um grande problema e talvez o que esteja te tirando do caminho certo na dieta cetogênica. Lembrando que depender de doce na dieta cetogênica não é o caminho certo se você quer perder gordura. A gente pode utilizar desses produtos para fazer a transição entre uma dieta super ruim, cheia de doce, cheia de carboidrato, cheia de problema, para uma dieta cetogênica e fazer uma receitinha aqui, uma receitinha ali, não tem problema nenhum, mas a partir do momento que você está dependendo, usando eles como muleta, vai dar problema para o seu intestino, para sua retenção de água e para o seu metabolismo. O segundo alimento é a fibra. Você vai ouvir em muito lugar que as fibras, apesar de serem carboidratos, sim, elas são carboidratos, elas passam direto também e não são absorvidas pelo nosso corpo e não causam uma resposta metabólica. Ou seja, elas não afetam a sua glicemia, por exemplo. O seu açúcar no sangue vai manter estável ou até controlado com o consumo de fibra. Falando das fibras solúveis, ela tem um processo super interessante no nosso corpo. Ela vai sentar ali no seu cólon, vai atrair um pouco de água, vai fermentar, e ela vai ajudar na mobilidade, vai ajudar em diversos aspectos que são importantes mecanicamente falando para o seu intestino. Elas também, nesse processo de fermentação, vão ajudar a criar ácidos graxos de cadeia curta, que vão alimentar o seu intestino, as bactérias boas do seu intestino e talvez até incentivar a cetose. Só que, nesse processo todo, também vai ter uma resposta calórica muito parecido com os álcoois de açúcar que eu citei no item 1. A própria FDA, que é a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, confirma que 1 grama de fibra dietética equivale a 2 calorias. Ou seja, só aí a gente não está ignorando o metabolismo dessa fibra. Ou seja, tem uma resposta metabólica e calórica no consumo de fibras. E a gente sabe que elas são carboidratos. O ponto aqui é sim, o excesso do consumo de fibra
pode sim te tirar de cetose e pode sim atrapalhar um pouco da sua perda de gordura. A fibra vai sim, por exemplo, quebrar o seu jejum. Então a fibra tem vários benefícios, mas você tem que prestar atenção se você não está consumindo fibra demais, atrapalhando o seu estado de cetose. Conforme eu falei, não existe almoço grátis, não existe zero impacto metabólico no que você consome. Número 3, vegetais com amido. Pelo fato de serem vegetais, muitas pessoas consomem alguns tipos de vegetais e, de maneira não suspeita, acabam jorrando uma quantidade bem significativa de carboidratos na dieta. Eu tô falando de feijões, lentilhas, ervilhas e até os que têm muito pouco amido, por exemplo, abobrinha. Especialmente quando você esquenta esse tipo de amido, vou até falar até da abobrinha, que é quase nulo o amido ali, você pode causar um problema. Eu vou te explicar com a minha mão aqui. E essa aqui é uma molécula de amido, certo? É formada por 4 moléculas de glicose. Quando você esquenta essa molécula de amido, quando a gente dá calor para alguma coisa, é isso que o calor faz, ele expande. E ao invés de você ter uma molécula de amido para digerir, você vai expandir em 4 moléculas de glicose individuais. Ou seja, ao invés de você ter uma molécula de amido para digerir, você vai ter 4 individuais de glicose. Essas 4 moléculas de glicose vão ser absorvidas muito mais rapidamente do que aquela uma de amido quando ela não foi esquentada. Então fique esperto se você está consumindo muito desses vegetais ricos em amido e principalmente esquentando eles no consumo. Se você está consumindo muita abobrinha frita ou assada, muito desses vegetais ou lentilhas, você fala, não tem pouco carboidrato nessa ervilha aqui, só que você está esquentando e fazendo com que esses amidos transformem-se em várias moléculas de glicose que são de alto índice glicêmico. Lembrando que esses amidos, quando eles esfriam, quando você esquenta e depois você deixa eles esfriarem, eles se tornam amidos resistentes, que talvez seja um assunto para o próximo vídeo. Beleza? Espero ter ajudado e até a próxima.